E aí, aguardar aqui. Tamara. Estão me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir, tá? Já percebi que sim. Bom, vamos lá esperar aguardar um pouquinho, né? Para que mais pessoas possam ter acesso. Nília. Não vai ser igual do Gustavo Lima não, mas deve chegar aos 100, né? Para a primeira live. Grande Gustavo. Minha prima Ravena. Prazer tê-la na live, viu? Ana Maria. Obrigado, Ana Alice. Morgana, um prazer tê-la também aqui na live. Grande mestre Rodrigo. Mestre Joseph. Jofres, né? Professora Alice. Entrando aí nos concursos, né? Como professora de Direito Penal, Processo Penal e Ética. Obrigado, Irani. Bom, pessoal, vamos lá começar, né? Para quem não me conhece, sou o professor Thiago Douglas, professor de Direito Administrativo. Estamos aqui, né, como todos, na quarentena, em casa, que é o que devemos fazer nesse momento que eu considero histórico, que todos nós fomos pegos de surpresa, né? E aqui estamos, mas com a esperança, daqui a camisa do Brasil, com a esperança de que todos nós passaremos por tudo isso, com a graça de Deus, por essa situação. É uma pandemia que a gente tem que tomar bastante precauções, tendo um cenário mundial, não só local, né, nacional, mas mundial. Então a gente já tem um certo parâmetro para isso. Então muito cuidado, que a gente possa manter, né, sempre nas nossas casas, mantendo sempre aqueles devidos cuidados que estão sendo orientados. Então, como uma forma que eu considero assim de entretenimento, né? Porque quarentena não é fácil. Esse período aí, minha vida muito corrida, me propus a fazer essa live, como muitos, né, professores já fizeram.
para que a gente possa dar algumas dicas de direito administrativo, para que a gente possa não ficar nessa monotonia, né? Ficar nesse ritmo, para não ficar parado num ritmo. A gente tem que dar continuidade aos nossos estudos, principalmente nós concurseiros. Esse é um momento que devemos aproveitar da melhor forma possível. Eu mesmo, nessa minha vida corrida, procurando fazer algumas coisas que sempre quis, né? Que uma das coisas aqui, esse dia estudando o mercado financeiro, é uma das coisas que eu sempre quis fazer, estou procurando fazer, ocupando meu tempo também com alguns estudos, atualizações e filmes também. Filmes a gente tem que ocupar esse tempo de alguma forma. E a dica que eu dou para vocês é sempre revisem aquilo, pessoal da PGM, revisem o que já foi abordado em sala de aula, pessoal da OAB, a gente já tem muitas aulas gravadas, o INAB já está disponibilizando bastante aulas, então é um momento importante para que vocês possam aproveitar. Tudo na vida não vem por acaso. A gente tem que aproveitar os momentos, né? O momento, embora de tensão, mas temos que aproveitar esses momentos, para que a gente possa colher futuramente, com a graça de Deus, bons frutos. Tá certo? Então vamos aqui aguardar mais um pouquinho. Vou deixar assim gravada a live, tá certo? Francisco. E eu separei um dos pontos que eu considero bastante importante pela FCC, que é uma das bancas que está realizando o concurso da PGM, da PMT, e muito cobrado também pela FGV, pessoal da OAB, que é a parte de organização da administração pública. Nós temos aqui pontos, eu selecionei 4 pontos bastante cobrados. Provavelmente irei fazer outras lives, né, abordando outros temas, para que a gente possa tentar aqui abordar o maior número, né, de questões que possam, porventura, ser cobradas na prova de vocês. Obrigado aí, Lucinha. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, quanto à organização da administração pública, que a organização da administração pública, ela compreende a administração pública direta e indireta e as entidades de colaboração. Essa administração pública direta, conhecida como centralizada, constituída por entes políticos, ela é constituída por 4 entes federativos: União, Estado, DF e município. A administração indireta, que é as entidades administrativas, nós teremos as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas também compreende a organização da administração pública as entidades de colaboração. Está sendo bastante cobrado nos concursos. As entidades de colaboração nós teremos as paraestatais e o terceiro setor. Essas entidades de colaboração possuem características. Quais são as 3 características muito importantes? São pessoas jurídicas de direito privado, não integram a administração pública que eu me referi há pouco tempo, e elas prestam uma atividade social de cunho, uma atividade social, né, voltada ao interesse público, mas sem fins lucrativos. O mais importante dessas 3 características aqui, dessas entidades, é conhecermos quais são os exemplos. As paraestatais, nós temos o Sistema S, né, Serviços Sociais Autônomos, e o terceiro setor, nós teremos as OS, as OCIPs e as OSCs, muito cobrado. O que nós devemos ter de atenção a essas entidades? Qual a ligação que essas entidades privadas irão ter com a administração pública? Qual seria o vínculo jurídico? As paraestatais, o vínculo se dá por meio de lei. As OS vai ser um contrato de gestão. As OCIPs nós teremos um termo de parceria. As OSCs nós teremos 3 instrumentos jurídicos. 3 instrumentos jurídicos. Quais são os 3 instrumentos jurídicos da OSC? Nós teremos o acordo de cooperação, o termo de colaboração e o termo de fomento. Olha só, OSC, muito cobrado, tanto na OAB como na PGM. Respondemos várias questões com os alunos. Quando falar em OSC, mantendo um vínculo com a administração pública, nós teremos uma parceria. E nessa parceria poderá haver transferência de recursos ou não haverá transferência de recursos.
Se não houver transferência de recurso, nós teremos qual instrumento jurídico? Acordo de cooperação. Agora, se houver nessa parceria transferência de recurso, aí nós teremos o quê? Termo de fomento ou termo de colaboração. Professor, como diferenciar esses dois termos? Se a proposta da parceria for feita pela administração pública, nós teremos termo T de termo, T de transferência. Proposta realizada por quem? Pela administração. Então vai ser termo de colaboração. Agora, se a proposta for feita pela OSC, havendo transferência, T de termo, T de transferência. Proposta realizada pela OSC, termo de fomento. Ok? Então, muita atenção quanto a esse ponto. Além disso, eu posso acrescentar as entidades de colaboração que elas sofrem o controle do Tribunal de Contas por receberem recursos do poder público, incentivos fiscais. Nós temos aqui esse controle realizado pelo Tribunal de Contas. Lembro que uma aluna, Amanda, ela disponibilizou inclusive para o grupo da PGM de uma prova que foi realizada em 2020 agora, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, juiz substituto. Olha a questão que foi abordado, quanto que foi comentado. A questão, inclusive, 86, prova 1, no âmbito da legislação federal sobre parceria entre a administração pública e organizações não governamentais, que são as entidades de colaboração, considera-se acordo de cooperação. Olha só, olha o instrumento jurídico. Acordo de cooperação, o instrumento firmado entre o poder público e, se é um acordo de cooperação, é entre a administração pública e a OSC, não é isso? Entre, letra A, entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, isso aqui é OCIP. OCIP é termo de parceria. B, organizações da sociedade civil para consecução de finalidade de interesse público recíproco proposta pela administração pública que envolvam a transferência de recurso financeiro. No acordo de cooperação não há transferência de recurso, tá certo? Então a letra C, a entidade qualificada como organização social é OS, o instrumento jurídico é um contrato de gestão, então falsa. D, organizações da sociedade civil, OSC, para consecução de finalidade de interesse público e recíproco proposta pela organização da sociedade civil que envolvam a transferência de recurso financeiro. Não há transferência de recurso financeiro no acordo de cooperação. Letra E, organização da sociedade civil para consecução de finalidade de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recurso financeiro. Essa é a alternativa correta. Prova de 2020, juiz substituto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Muito cobrado para o pessoal da PGM, uma das questões que eu estou apostando, terceiro setor, principalmente quanto ao instrumento jurídico, certo? Bom, essa é a parte das entidades, de colaboração. Agora nós vamos para um próximo tópico que é extraído do conceito do direito administrativo, que é o ramo do direito público, que tem como elementos, como sujeitos, 3 elementos. Esses 3 elementos eles vão estruturar a administração pública. Quem são esses 3 elementos? Pessoas jurídicas, órgãos públicos e os seus agentes. As pessoas jurídicas, elas são dotadas de personalidade jurídica. O que é essa personalidade jurídica? É a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações, ou seja, de serem responsabilizadas. Essas pessoas jurídicas, internamente, elas possuem órgãos públicos. Esses órgãos públicos, eles são despersonalizados, não possuem personalidade jurídica, são partes integrantes de uma pessoa jurídica. No nosso concurso, o pessoal da PGM, o pessoal da OAB também, muito explorado, inclusive no edital, está bem claro, está expresso no edital, parte de órgãos públicos. Esses órgãos públicos, eles são criados e extintos por lei, mas não podemos esquecer do decreto autônomo previsto no artigo 84, inciso 6, a linha A e a linha B, que é um caso excepcional,
o que ocorre somente nos casos previstos na Constituição, que fala exatamente que a administração pública federal poderá ser organizada por meio de decreto. Organizada, não é criada. Organizada por meio de decreto, desde que essa organização não implique em aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos públicos. Isso está previsto na linha A. A linha B vai falar exatamente da extinção dos cargos e funções públicas por decreto somente quando vagos. Porque se esses cargos e as funções estiverem preenchidos, eles não poderão ser extintos por decreto, somente por lei. Tá certo? Muita atenção quanto a esse ponto. Outra característica dos órgãos públicos, que eles são frutos do procedimento da desconcentração. Desconcentração que diferencia da descentralização, que vou falar logo a pouco. Desconcentração, procedimento administrativo, ação de órgãos públicos. Esses órgãos públicos, eles não possuem a capacidade de representar em juízo a pessoa jurídica que eles representam. É só lembrar daquela dica que eu dou em sala de aula. Os órgãos públicos, que é uma parte da pessoa jurídica, não representam essa pessoa jurídica em juízo. Uma parte não representa o todo. Gravem isso. Uma parte não representa o todo em juízo. Diferente de capacidade processual. Os órgãos públicos, em regra, não são dotados de capacidade processual. Professor, e o que é essa capacidade processual? É a capacidade de figurar no polo de uma relação processual. Os órgãos públicos, em regra, não possuem. Mas, excepcionalmente, os órgãos públicos poderão gozar dessa capacidade processual. Quais são os casos excepcionais? Nós teremos duas exceções. Uma exceção legal e uma exceção doutrinária. A exceção legal é quando a lei atribui capacidade processual ao órgão público. Nós temos como exemplo o Código de Defesa do Consumidor, que prevê capacidade processual, capacidade ativa para figurar no polo da relação processual, o PROCON. O PROCON é um órgão público. Nós temos exemplo a Defensoria Pública, o Ministério Público, em que a lei atribui essa capacidade processual. O caso, outra exceção, seria uma exceção doutrinária, em que a própria doutrina considera que alguns órgãos públicos, não são todos, os órgãos independentes e os órgãos autônomos são dotados de capacidade processual em defesa das suas prerrogativas constitucionais através da impetração do mandado de segurança. Certo? Então, essas são as exceções. E anotem que existe uma súmula do STJ, que é a 525, que fala exatamente desses dois pontos. Fala da diferença entre personalidade jurídica, que é diferente de personalidade judiciária. Muita atenção, cara aluno. Personalidade jurídica é a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Personalidade judiciária é o mesmo que capacidade processual. Capacidade de figurar no polo ativo de uma relação processual. Certo? Polo ativo ou passivo de uma relação processual. Essa é a diferença. E a súmula 525 do STJ fala exatamente isso. Que a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária para demandar em juízo em defesa das suas prerrogativas constitucionais. Então, muita atenção a essa súmula 525 do STJ, ok? Bom, aproveitando aqui esses três elementos, eu vou aqui estender um pouquinho na parte de responsabilidade civil, que está sendo bastante cobrado também. Desses três elementos, os agentes públicos que passam a desempenhar funções públicas, exercer atividades administrativas, quando eles estão desempenhando essas atividades, eles estão manifestando a vontade da pessoa jurídica, não é a própria vontade. Pois quando o agente atua em nome próprio, ele estaria violando o princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade. Na verdade, quando ele pratica uma atividade administrativa, ele está representando, manifestando a vontade do órgão, consequentemente da pessoa jurídica. Ou pode vir na questão, quando o agente público pratica uma atividade, ele estará manifestando do que a vontade da pessoa jurídica.
fundamentado na teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva, ok? Bom, quando esse agente público, que é a definição, o conceito, nós vamos encontrar na Lei de Improbidade Administrativa, 8429 de 92, que é um conceito bastante amplo, esse agente, ao praticar essa atividade, porventura vier causar danos a terceiro, de quem será essa responsabilidade? A responsabilidade é uma responsabilidade da pessoa jurídica, que é uma responsabilidade extracontratual. Lá no estudo de responsabilidade, 3 elementos são indispensáveis para que a pessoa jurídica possa ser responsabilizada. Quais são os 3 elementos? Primeiro elemento, conduta. A conduta, ela poderá ser uma conduta omissiva, dolosa, omissiva, lícita ou ilícita. Omissiva, dolosa, culposa e lícita ou ilícita. O dano pode ser um dano moral ou um dano material. Tem que haver um nexo causal, um nexo de causalidade, indispensável para que a pessoa jurídica, nessa responsabilidade extracontratual, possa reparar os danos causados a terceiros decorrentes de seus agentes públicos. Uma atenção muito importante é o artigo 37, parágrafo 6º, que diz exatamente quais são as pessoas jurídicas que serão responsabilizadas de forma objetiva. E eu quero que você anote. Não foi cobrado bastante pela OAB e pela FCC também em 2019. Qual é a teoria que fundamenta a responsabilidade objetiva? A teoria que fundamenta a responsabilidade objetiva é a teoria do risco administrativo. Infelizmente, eu não tenho como explicar toda a evolução da responsabilidade civil do Estado, mas um ponto importante é conhecermos a teoria que fundamenta a responsabilidade objetiva. É a teoria do risco administrativo, fundamentado no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que é dividida em 2 partes. A primeira parte fala da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas. Quem são essas pessoas jurídicas que serão responsabilizadas de forma objetiva? Todas as pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito privado, mas somente as prestadoras de serviço público. As pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica, a responsabilidade será o quê? Responsabilidade subjetiva do direito privado. Outro que eu poderia acrescentar, fazendo uma interpretação extensiva do artigo 37, parágrafo 6º, são as concessionárias. Concessionárias prestadoras de serviço público também serão responsabilizadas de forma objetiva, ok? A segunda parte do artigo 37 trata da responsabilidade dos agentes públicos, que é uma responsabilidade subjetiva. Responsabilidade esta por meio de uma ação regressiva, pois quando o Estado repara os danos à pessoa, ao terceiro lesado causado por uma conduta do seu agente público, depois que ele reparar os danos, surge a ele o direito à ação regressiva contra o agente público, que será responsabilizado por meio dessa responsabilidade subjetiva, ok? Esses são os principais pontos, né, quanto à responsabilidade. Um ponto bastante importante quanto à tripartição dos poderes, né, os poderes, poder executivo, que são os poderes políticos, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Grave uma coisa: todos esses 3 poderes desempenham a função administrativa. O poder executivo desempenha essa função de forma típica, o poder legislativo e o poder judiciário desempenham a função administrativa de forma atípica. Mais grave, todos os poderes desempenham a função administrativa. Nós temos no artigo 2º da Constituição Federal, que diz que os poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Quando ele fala independentes entre si, é quando esses poderes estão desempenhando as suas funções típicas. Função típica do poder executivo, administrar; poder legislativo, legislar, fiscalizar; poder judiciário, julgar, aplicar o direito aos casos concretos. Agora, quando ele fala em harmonia entre os poderes, é quando um poder
além de exercer a sua função típica, irá realizar as funções dos demais poderes de forma o quê? Atípica, havendo uma harmonização, uma harmonia entre as funções realizadas por todos os poderes, que fundamenta o sistema de pesos e de freios e contrapesos, tá certo? Então, muita atenção quanto a esse ponto. É um dos pontos também que está expresso no edital para procurador-geral do município, ok? Então aqui, pessoal, quero saber aqui, ter o feedback de vocês, saber se está muito rápido, que eu sou realmente uma metralhadora de informações. Como é que vocês estão achando? Está tranquilo? Diminui o ritmo? Raíza, não se preocupe não, que vai estar disponível, vou salvar, tá certo, a live e vou disponibilizar, ok? Alguma dúvida? Quiser depois aí vocês podem sugerir algum tema que eu possa fazer outra live também, fiquem tranquilos. Excelente, boa Lorena, muito bom tê-la aqui na live. Felipe, que bom que vocês estão gostando, né? Bom, vamos então aqui para o próximo ponto que eu separei aqui, foi quanto à administração pública, que eu considero o esqueleto, né, a estrutura da administração pública, que divide-se a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta, conhecida como administração centralizada, constituída por entes políticos, União, Estado, DF, município, vai instituir a administração pública indireta. Vai instituir de que forma, professor? Por meio de lei específica, que é uma lei ordinária. Sempre por meio de lei específica. Aqui nós temos uma aplicação do princípio da reserva legal, que foi cobrado na Polícia Civil do Maranhão. Foi cobrado também para delegado da Polícia Federal. Princípio da reserva legal. A Constituição, no artigo 37, inciso 19, reservou uma forma legal para a instituição das entidades da administração pública indireta, que elas somente poderão ser instituídas por meio de lei específica. Exemplo, uma autarquia, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então esse é o princípio da reserva legal, tá certo? Então quem são essas entidades da administração indireta, conhecidas como entidades descentralizadas? Nós temos as autarquias, que compreendem as agências reguladoras, agências executivas, as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado. Nós temos também as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Essas são as entidades previstas no decreto 200, né? Então, muita atenção, que está sendo bastante cobrado na OAB e PGM, está no nosso edital. Trata-se dos consórcios públicos. Consórcios públicos, professor. Os consórcios públicos integram a administração pública indireta? Atenção! Se vier na prova, consórcio público integra a administração pública indireta, não considere como verdadeiro. Pois a lei de consórcio público, a lei que regulamenta o consórcio público, que é 11.107 de 2006, ela considera o consórcio público de natureza pública e o consórcio público de natureza privada. O consórcio público de natureza pública, conhecido como associação pública, esse sim irá integrar a administração pública indireta. Agora, o consórcio público, se ele tiver natureza privada, não integra a administração pública indireta, que é conhecido como associação privada. Muita atenção que o consórcio público de natureza pública, a associação pública, ela tem natureza de autarquia. E segundo a doutrina, ela é considerada como autarquia interfederativa ou multifederada. Tá certo? Esse sim integra a administração pública. Quanto a consórcio público, professor, o que vem a ser esse consórcio público? Consórcio público é a união, uma associação de entes federativos. Aqueles entes federativos que eu mencionei, os 4, eles poderão se unir e formar um consórcio público. Lembrando que jamais
é vedado pela lei, é proibido pela lei a formação de um consórcio entre o município, ou entre a União e o município, sem que o Estado participe. Não é possível a formação desse consórcio. Entre a União e o município, necessariamente deveremos ter a participação do Estado a qual esse município pertença, tá certo? Essa união entre entes federativos, onde há a formação de um consórcio público, como ocorre esse processo de formação? Primeiro nós temos uma etapa que é o protocolo de intenções, em que esses entes federativos, com a intenção de formar esse consórcio público, eles vão realizar esse protocolo, que é exatamente estabelecer cláusulas. Vão ser estabelecidas quais são as entidades que irão participar desse consórcio. Dentre essas entidades, qual delas irá disponibilizar recursos para o consórcio público, e se houver transferência de recursos, grave isso, cara aluno, nós teremos um contrato de rateio. Contrato de rateio. Contrato de rateio, pessoal, é a única forma em que o ente possa transferir recursos para o consórcio público, tá certo? Contrato de rateio. Feitas essas cláusulas, definido as entidades, definido qual irá presidir, né, esse consórcio público, qual regime será adotado esse consórcio público, se será o de direito público ou direito privado. Feito isso, é publicado no Diário Oficial esse protocolo de intenções e encaminhado para as respectivas casas legislativas, para que esse protocolo de intenções, que vai como projeto de lei, possa ser ratificado. Uma vez ratificado por lei, esse protocolo de intenções ele passa a ser o quê? Consolidado por meio de contrato, consolida-se o consórcio público. Aí passamos a ter um consórcio público. Uma atenção importante, que esse consórcio público, embora ele seja formado por entes federativos, ele não poderá declarar a desapropriação com base em utilidade e necessidade pública. Quem declara a desapropriação com base em necessidade, utilidade pública e interesse social, na verdade, são os entes federativos. O consórcio público não declara. O consórcio público ele vai executar, ele vai promover a desapropriação. Muito cobrado isso também, tá certo? Nessa estrutura, falando aqui do consórcio público, nós passamos a ter, naquela estrutura da administração direta e administração indireta, eu gosto de trabalhar bastante, que foi muito cobrado pela FCC, que foi cobrado demais pela FGV, os 5 tópicos que eu trabalho sempre com meus alunos. O primeiro tópico é conhecermos, dentre essas entidades da administração direta, da administração indireta, todas elas são pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, muito boa, Nília, lei específica cria diretamente, né? Vou já explicar exatamente isso, Nília, tá bom? Primeiro tópico, pessoa jurídica. Todas elas são pessoas jurídicas, então elas o quê? Poderão ser responsabilizadas. Agora eu vou só identificar qual a natureza dessas pessoas jurídicas. Se são pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? Os entes federativos, União, Estado, DF e município, que vão instituir a administração indireta. Na administração indireta, nós teremos as autarquias como pessoa jurídica de direito público e as fundações públicas de direito público. Porque se a fundação pública for de direito privado, olha só, natureza privada. Sociedade de economia mista e empresa pública, que são consideradas como empresas estatais, ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Tá certo? Então nós temos aí o primeiro tópico concluído, a natureza das pessoas jurídicas. Segundo tópico, como essas pessoas jurídicas da administração... Desculpe aí, pessoal. Segundo tópico, trata-se da instituição, né? Da instituição dessas entidades da administração pública indireta. Como elas serão instituídas? Sempre por meio de lei específica. Aí vai, Nília, aqui a pergunta que você mencionou. Autarquias e fundações públicas de direito público, lei específica, cria diretamente. Isso. Então, vamos lá. Instituídas sempre por meio de lei específica, que é uma lei ordinária. Professor, a lei específica poderá criar ou autorizar. Como identificar se ela vai criar ou autorizar essas entidades da administração pública indireta? Nós vamos observar a natureza da pessoa jurídica.
Se a pessoa jurídica for de natureza pública, a lei específica... Ó, pessoal, tem uma pessoa aqui ligando, insistindo, aí fica cortando. Vamos lá. Se a pessoa jurídica for de natureza pública, a lei específica cria diretamente. Se a pessoa jurídica for de direito privado, a lei específica vai autorizar a sua criação, ok? Então vamos analisar a natureza dessa pessoa jurídica. Então vamos lá. A autarquia, pessoa jurídica, direito público. Então a lei específica vai criar diretamente. As fundações, nós temos fundações públicas de direito público. Se é de direito público, a lei específica cria diretamente. Fundação pública de direito privado, a lei específica autoriza a sua criação, tá certo? Sociedade, economia mista, empresa pública, ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Então a lei específica vai autorizar a sua criação, ok? Então esses são os tópico 2, esses são os pontos do tópico 2. O tópico 3, nós vamos nos referir à aquisição dessa personalidade jurídica. Porque nós temos que as pessoas jurídicas, elas são dotadas de personalidade jurídica. E como é adquirida essa personalidade jurídica? Duas formas. Com a vigência da lei específica, com o registro do estatuto em um órgão competente. Professor, como identificarmos qual será a forma de aquisição? Vamos também analisar a natureza dessa pessoa jurídica. Mestre Wildes Próspero, grande jurista, grande advogado, meu parceiro. Vamos lá. Então, no terceiro tópico, nós temos o seguinte, pessoal. Aquisição da personalidade. Vamos novamente. Pessoa jurídica de direito público, a lei específica cria diretamente, adquirindo personalidade com a vigência da lei específica criadora. Se a pessoa jurídica for direito privado, a lei específica vai autorizar a sua criação, adquirindo personalidade com o registro do estatuto em um órgão competente. Então, essa é a forma de aquisição. Terceiro tópico concluído. Vamos para o quarto tópico. O quarto tópico faz referência às atividades prestadas pela administração pública, que nós temos que a administração poderá prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Prestadora de serviço público, pessoal, eu vou pegar vou aqui destacar a parte da exploradora de atividade econômica. Quando a administração pública explora atividade econômica, ela vai explorar através das empresas estatais, que tem previsão no artigo 173 da Constituição Federal, certo? Gravem, empresas estatais, são as sociedades de economia mista, e empresas públicas, pessoa jurídica de direito privado. Prestadora de serviço público. Quem presta serviço público? A administração direta, autárquica, fundacional. A fundação, seja ela direito público ou direito privado, ela sempre irá prestar atividade de interesse social. Jamais uma fundação poderá explorar atividade econômica, atividade empresarial, pois nenhuma fundação poderá ter fins lucrativos. Agora, quanto às empresas estatais, elas poderão ser instituídas tanto para prestar serviço público como para explorar atividade econômica. Muita atenção quanto a isso. Então, as empresas estatais poderão prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Esse é o quarto tópico. O tópico 5 faz referência à responsabilidade dessas pessoas jurídicas. E eu vou fazer aqui uma associação com o tópico 4 e o tópico 5. A responsabilidade civil, nós temos duas: responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Responsabilidade objetiva, eu não vou aqui explicar, que já foi até explicado um pouco naquela parte dos elementos, a diferença entre as duas. Provavelmente eu faço uma live que possa compreender essa parte de responsabilidade. E eu vou fazer o seguinte: fazer a associação entre o tópico 4 e o tópico 5. A administração pública prestou serviço público, causou dano a terceiro, ela será responsabilizada de forma objetiva. A administração pública explorou a atividade econômica, ela será responsabilizada de forma subjetiva, direito privado. Foi cobrado, inclusive, no TJ Pará 2020. Foi cobrado. Então, nós temos a administração pública direta, prestou serviço público, será responsabilizada de forma objetiva.
As autarquias prestou serviço público, será responsabilizada de forma objetiva. As fundações, tanto elas, ou direito privado ou público, que irão prestar serviço público, responsabilidade objetiva. Agora um detalhe: empresas estatais, sociedade de economia mista, empresa pública, elas serão responsabilizadas sempre de forma objetiva, sempre de forma subjetiva? Não. Depende da atividade que elas vierem a desempenhar. Pois se as empresas estatais forem prestadoras de serviço público, a responsabilidade será objetiva. Se elas forem exploradoras de atividade econômica, a responsabilidade será subjetiva. Ok? Muito cobrado esses tópicos. Sempre digo para os alunos, muita atenção quanto a esse ponto, porque esses pontos eliminam bastante itens que facilitam a resolução, né, a acertarmos a questão, a resolução das questões, né, em prova. Então, ajuda bastante. Nós temos aqui, pessoal, também, deixa eu ver aqui como é que tá tudo tranquilo aí. Deu para fazer uma revisão, lembrar, né, dos tópicos. Muitos alunos aí sentiram de início dificuldade, mas com o tempo vai pegando. Lá no PJ Pará, Pacheco, verdade, foi cobrado. E eu esqueci aqui, pessoal, aproveitando aqui a questão da prova, né, do juiz substituto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nós temos outra questão que trata da parte de responsabilidade, que deu para explicar um pouco, né, naqueles 3 elementos. Nós temos aqui, olha só, em conhecido acórdão proferido em regime de repercussão geral, versando sobre a morte de detento em presídio. Vamos fazer o seguinte, eu vou explicar essa parte aqui, depois eu vou para a questão, pegando um pouco da responsabilidade. Nós temos o seguinte, que o Estado será responsabilizado de forma extracontratual por conduta comissiva e conduta omissiva, lícita ou ilícita. Então, atenção, o Estado, professor, será responsabilizado de forma omissiva, sim. Responsabilidade que muitos editais bem expresso, responsabilidade do Estado por condutas omissivas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, o Estado ele foi omisso. Então, omisso o Estado, nós teremos 2 caminhos. Nós teremos a omissão do Estado. Em regra, o Estado será responsabilizado de forma subjetiva, em regra. Excepcionalmente, o Estado, na sua omissão, poderá ser responsabilizado de forma objetiva, que é uma omissão especial. A omissão genérica é quando o Estado ele será responsabilizado de forma subjetiva, que é a regra. A omissão específica é a exceção, em que o Estado será responsabilizado de forma objetiva. Quais são os casos? Nos casos de custódia, quando o Estado ele passa a ser garantidor dos seus custodiados. E quais são os casos de custódia, professor? Presídios, escola pública e hospital público. Vamos pegar aqui o exemplo que foi cobrado para juiz substituto do TJ de Mato Grosso do Sul. Custódia. Segundo o STF, um detento que tira sua própria vida, o Estado será responsabilizado de forma objetiva, pois o Estado ele é garantidor daquelas pessoas que estão sob sua custódia. Ali nós estaremos diante de uma responsabilidade objetiva por ter havido uma omissão específica, ok? Porque a omissão geral, a responsabilidade é o quê? Será subjetiva, que é a regra. A questão não vai se referir a nenhum caso de custódia. Então, aproveitando aqui a questão de número 87, diz: em conhecido acórdão proferido em regime de repercussão geral, versando sobre a morte de detento em presídio, recurso extraordinário, o STF confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, calcada em doutrina que, no tocante ao regime de responsabilização estatal em condutas omissivas, olha só, distingue-a conforme a natureza da omissão. Segundo tal doutrina, em caso de omissão específica, omissão específica, que é exceção, responsabilidade objetiva, caso de custódia, deve ser aplicado o regime de responsabilização, letra A, integral? Não. A responsabilidade objetiva de forma integral é com base na teoria do risco integral, né? Não tem nada a ver com omissão. B, regime de responsabilização objetiva
objetiva, isso. Ponto e vírgula. Em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização subjetiva. Essa é a alternativa correta, porque na omissão específica a responsabilidade será objetiva. Em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização subjetiva, que seria a regra. Excelente questão, muito boa. Inclusive, nós tivemos nessa prova, eu ministrei uma aula para a turma da PGM de licitação, uma excelente aula, por sinal. Gostei bastante da participação da turma, a turma interagiu muito bem. E na noite seguinte, a Amanda, né, disponibilizou essas questões 2020, e lá tinha uma das questões que nós trabalhamos de licitação, a diferença entre tipo de licitação e modalidade de licitação, né? Mas muito tranquila essa questão. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que eu tenho um tempinho ainda, tenho ainda uns 10 minutos. O que é que vocês estão achando da live? Não deu para chegar o Gustavo Lima não, mas um dia eu chego lá. Obrigado, Verônica. Grande Pacheco. Live de atos. Posso fazer sim, Nília. Eu vou fazer isso. Obrigado, Verônica. Licitação. Eu vi aí, muitos pediram realmente licitação. Vou providenciar essa live. Mais 30 minutos, Pacheco, aí. Serviço público. Muito boa também, viu? A de improbidade administrativa, está sendo bastante cobrada. É um excelente tema. Obrigado. Liz Raquel. Valeu, mestre. Vamos aproveitar aqui, né, já que a gente tem um tempinho, e aprofundar um pouquinho na parte de entidades, né, da administração pública indireta. Nós temos aqui, dentre aquelas entidades que eu mencionei, a parte das autarquias, pessoa jurídica de direito público, em que a lei específica cria diretamente, lembrando que da mesma forma que a lei específica cria a autarquia, ela será extinta também por lei específica, fruto de um procedimento da descentralização. E lembrando um ponto importante que eu esqueci de mencionar aqui, falando da descentralização, as entidades da administração indireta, elas são frutos da descentralização, não é isso? Por isso, são entidades descentralizadas. Então, aproveitando esse ponto, qual a diferença entre desconcentração e descentralização? Desconcentração, olha só, desconcentração, de órgão público. Cada uma dessas palavras, eu terei 5 características. 5. Vamos para a primeira, desconcentração. Desconcentração, de órgão público, é um procedimento de natureza interna, envolvimento apenas de uma única pessoa. A hierarquia. Se há hierarquia, nós teremos uma autotutela, certo? Essas são as 5 características. Já na descentralização, eu tenho de entidade. De entidade, procedimento externo, envolvimento de 2 pessoas jurídicas. Vai sempre ter 2 pessoas jurídicas distintas na descentralização. Não há hierarquia, mas nós teremos uma tutela. Falou em tutela, nós vamos lembrar de que entre a administração direta e a indireta, não há hierarquia, não há subordinação, porque ali é um procedimento de descentralização. Nós teremos o quê? Uma tutela, nós teremos um vínculo, um controle finalístico, uma supervisão ministerial. Então essas são as características da descentralização. E garanto para você, cara, se você aprender essas 5 características de cada um desses procedimentos, pode ter certeza que você não errará nenhuma questão quanto a esse ponto.
Aproveitando aqui, nós vamos aqui estender para as espécies de descentralização. Quais são as espécies de descentralização mais cobradas? A descentralização por outorga e a descentralização por outorga e a descentralização por delegação. Professor, aquela questão que falava de transferir, de descentralização que falava de transferir para uma pessoa física. Boa, posso falar aqui exatamente, Ilha. Exatamente o que eu vou mencionar, tá bom? Descentralização por outorga e descentralização por delegação. Essas são as duas espécies mais cobradas de descentralização. Vamos lá. Descentralização por outorga. É importante que passamos a conhecer quais são as denominações que é cobrada em prova. Descentralização por outorga é conhecida como legal, técnica, funcional e por serviço. Essas são as denominações dadas em prova, principalmente a descentralização por serviço. Nessa espécie de descentralização haverá transferência de duas coisas. Transfere-se a titularidade e a execução do serviço. Nós temos como exemplo quando a União cria uma autarquia. A autarquia será criada por meio de lei específica pelo procedimento da descentralização, que é uma descentralização legal por outorga, por serviço, técnica ou funcional. Já a descentralização por delegação, pessoal, nós temos o que? Denominações também. Descentralização por delegação, conhecida como contratual, negocial, ato unilateral e descentralização por colaboração, pois é o particular colaborando com o poder público na prestação do serviço público. Quem são esses particulares, professor? Concessionárias e permissionárias, que tem previsão no artigo 175 da Constituição Federal, que diz que o serviço público será prestado de forma direta ou indiretamente através das concessionárias e permissionárias. Tá certo? Essa descentralização por delegação, nós teremos somente a transferência da execução do serviço público, pois a titularidade não é transferida, é mantida com o poder público. Transfere-se apenas o serviço público, tá certo? E como a Nília lembrou, nós temos que essa descentralização por delegação, ela será efetivada de três maneiras. Será efetivada por meio de concessão, permissão e autorização. A concessão transfere-se para somente pessoa jurídica e consórcio de empresa, que são todas pessoas jurídicas. Já na permissão, eu tenho uma transferência do serviço público para pessoa jurídica ou pessoa física, a autorização da mesma forma. Então lembre, cara aluno, a descentralização poderá ser efetivada, professor, para a pessoa física? Sim, através da permissão ou autorização. Concessão não, mas permissão, isso é possível. Entendeu? Tranquilo, Nília? Foi essa sua pergunta, realmente excelente, né? Muito cobrado, é um dos pontos que pego bastante os candidatos e nós temos aí a diferença. Mas, professor, dê um exemplo da descentralização por delegação. Nós temos como exemplo, pegar aqui o município de Teresina, que poderia prestar o serviço de transporte coletivo de ônibus de forma direta, de forma centralizada. Mas o município de Teresina, ele optou por descentralizar esse serviço de transporte coletivo e transferiu a quem? Aos concessionários. Transferiu aos concessionários, que são as empresas de ônibus, que passaram a prestar esse serviço público por meio de uma delegação, onde foi efetivado um contrato de concessão. E elas passam a prestar esse serviço em nome próprio, por sua conta e risco. Olha entrando a responsabilidade novamente aí. Se porventura, na prestação do serviço, essas concessionárias causarem danos a terceiro, a responsabilidade das concessionárias será a responsabilidade objetiva, que é exatamente a extensão que eu falei do artigo 37, parágrafo 6º. Professor, e o poder concedente município, aquele que delegou a prestação do serviço, ele será responsabilizado? Sim, ele será responsabilizado de forma o quê? De forma objetiva e subsidiária da mesma forma. Concessionária será responsabilizada de forma objetiva, de forma principal. Ele é o devedor principal. Professor, mas quando ele será responsabilizado? Depois que esgotar
todos os meios de responsabilizar o devedor principal, que é a concessionária, aí sim alcança o poder concedente, o município, que terá responsabilidade objetiva subsidiária, tá certo? Muito importante, muito cobrado esse ponto. Observe que essa parte da organização da administração pública, eu sempre digo para meus alunos, que eu sempre deve ser uma das primeiras aulas, porque eu sigo uma sequência lógica, porque ela faz muitas abordagens do que iremos, né, num curso de Direito Administrativo, ver, né, na verdade. E é o mestre, eu sou Luiz Carlos, grande abraço, amigo, excelente professor, viu? Muito querido. Certo, pessoal? Então, essa é a diferença entre a descentralização por outorga e a descentralização por delegação. Deixa eu ver aqui, temos aqui ainda uns minutinhos. Pode falar da permissão e autorização de uso de bem público. Sim, posso, aqui a autorização. Essa aqui é um ponto de atos, né? É o seguinte, nós temos aqui permissão e autorização de uso de bem público. Isso aí é na parte de bens de uso comum do povo, né? Nós temos a diferença entre a permissão de uso de bem público e a autorização de uso de bem público. Mas antes disso, olha só, permissão, nós temos, segundo a doutrina, a permissão de serviço público e a permissão de uso de bem público. É importante a gente diferenciar primeiro esses dois. Permissão de serviço público, ela será manifestada por contrato. É estudado lá em serviço público. Agora, permissão de uso de bem público, aí sim manifesta-se por ato administrativo. Porque é o seguinte, um bem de uso comum do povo, o poder público pode permitir o particular se utilizar, né, através da permissão de uso de bem público, que difere da autorização de uso de bem público, que é os dois que nós vamos trabalhar. Autorização de uso de bem público e permissão de uso de bem público. E vou pegar aqui, aproveitando, vou pegar o quê? A licença, né? Então, são o quê? Licença, autorização de uso de bem público e permissão de uso de bem público. A licença é manifestada por um ato administrativo, um ato unilateral, ele não é precário, é estável, né? E gera direito subjetivo ao particular. Autorização de uso de bem público. Eu sempre gosto de dar um exemplo quando Maria, né, quer se utilizar de uma rua para realização de um evento junino, né? Então, para ela utilizar da rua, ela precisa de uma autorização do poder público, para que o poder público possa manifestar se ele vai consentir ou não, porque é uma conduta discricionária. Se houver conveniência, se houver oportunidade, aí o poder público autoriza aquele particular se utilizar de um bem de uso comum do povo. Na permissão, lembrando que a autorização é precária, então o poder público poderá revogar a qualquer momento, mas essa revogação sempre será o quê? Fundamentada. Já a permissão de uso de bem público também é manifestada por ato, permissão de uso de bem público também é manifestada por ato unilateral, discricionário e precário. Poderá ser revogado a qualquer tempo. Essa é a precariedade. Uma atenção, professor, percebi que possui autorização de uso de bem público, permissão de uso de bem público, foi dita as mesmas características. Qual a diferença entre as duas? Vou dar aqui 3 diferenças consideradas pela doutrina, tá certo? Então vamos lá. Autorização de uso de bem público, pessoal, atende o interesse eminentemente do particular. Permissão de uso de bem público, eu pego como exemplo uma banca de revista e uma praça pública. Os boxes de um mercado público são permissionários. Ali eu tenho o quê? Permissão, atende o interesse público e o interesse do particular. Esse é o primeiro ponto que difere os dois. Segundo, a autorização de uso de bem público é concedida em um curto espaço de tempo. Permissão de uso de bem público é concedida em um grande lapso temporal, grande prazo. Terceiro ponto que diferencia as duas, autorização de uso de bem público, não há licitação, já permissão de uso de bem público, se houver mais de um interessado, a realização de licitação, tá certo? Então essa é a diferença entre as duas, ok? Obrigado. Pessoal, 26 minutos restantes, né? Então aqui eu só tenho a agradecer, na verdade só tenho tempo para me despedir, agradecer a todos vocês, certo? Por essa
É a primeira live, né? Mas adorei interagir com todos vocês. Espero ter contribuído, né? Não é fácil, mas que se Deus quiser